Namastê, boa noite, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro, nosso satsang. Espero que estejam me ouvindo direitinho, me vendo direitinho. Qualquer coisa me avisa. Para quem nunca participou antes desse encontro, ele é um satsang. Satsang significa que a gente tem a oportunidade de conversar a respeito de alguns assuntos que vão fazer diferença na nossa vida. Para isso que serve o satsang, né? Os encontros têm essa finalidade. Eles oferecem aos participantes, qualquer satsang é assim, a possibilidade de encontrar muitas vezes uma resposta para alguma coisa que vem acontecendo e que a gente muitas vezes não sabe muito bem o que é, né? Como muitos de vocês devem saber, uma vez que a gente começa a se aprofundar numa jornada espiritual, muitas vezes passamos por situações, por eventos ou por descobertas que são bastante inusitadas. Boa parte das coisas que nos ocorrem numa caminhada assim estão fora do entendimento normal, porque pertencem a um universo que a mente não domina. Então nem sempre as coisas são muito fáceis, né? A gente sabe disso. Uma vez que a gente temos uma atividade, né, como transmissão da energia Diksha, e o fazemos regularmente, assim como outras atividades adicionais para aprofundar esses processos, é natural que muitas coisas que estavam embaixo do tapete, muitas coisas que estavam atuando no inconsciente comecem a emergir e os questionamentos vêm junto, né? Então, a finalidade do encontro é essa, né? Permitir que você entre em contato também com os questionamentos que vêm de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo só com a gente, né? É muito comum isso, a gente acredita que ninguém vai entender o que está se passando, né? Estamos tão acostumados a lidar com os assuntos internos sem imaginar muitas vezes que o que está acontecendo com você está acontecendo com mais gente. Às vezes com muita gente, né? Quem está acostumado a se encontrar em grupos, né, de WhatsApp, ou Facebook, enfim, Telegram, existem inúmeros grupos aí de conversa, né, de gente que se encontra porque viveu alguma coisa juntos, né, ou viajaram juntos, ou foram juntos para a Índia, ou foram iniciados juntos como doadores de Diksha, e a gente vê que o que está acontecendo com um e o jeito que um saiu de uma história ajuda o outro, né? E essa ideia de que uma coisa está acontecendo só com você e que ninguém vai entender está equivocada. Então, uma das coisas que nos motivam a fazer esse tipo de encontro é sabendo que muito do que está acontecendo com quem participa dele nós já vivemos, né? E podemos muitas vezes, né, não é sempre, oferecer uma visão mais abrangente e mais liberadora de alguma coisa que está precisando ser vista. Então o encontro tem essa finalidade, né? Espera-se que boa parte dos participantes já tenham recebido pelo menos uma vez a Diksha. Não é obrigatório, não é necessário, mas eu conto com isso, uma vez que o encontro nasce e se estabelece dentro desse universo
daqueles que estão em busca do despertar, daqueles que estão em busca de cura espiritual e estão trilhando, alguns mais intensivamente, outros com mais cautela, uma jornada espiritual de descobertas e de realizações. O formato que a gente usa é o de perguntas e respostas. Eu só respondo perguntas, as perguntas que são postadas na parte de cima, aqui do lado direito em cima, naquele quadradinho branco da página. O que vem postado embaixo eu leio depois, mas eu não consigo responder perguntas que vêm escritas lá embaixo. Tá bom? Então, eu já venho mencionando, pedindo isso já há alguns encontros, que vocês se preparem antes, né? Isso significa que você vai desligar a televisão, vai fechar as outras páginas eventualmente abertas no seu computador, vai se isolar acusticamente de tudo mais que está acontecendo, porque é muito importante que esse encontro aconteça na presença de todos. Não é meia presença, não é um quarto de presença, é presença inteira. É isso que eu espero, porque eu também me preparo, gente, desde as 5 horas da tarde, para abrir um encontro aqui às 22. E eu me preparo internamente, eu me preparo externamente e preparo toda a minha tecnologia aqui para facilitá-lo, né? Então, eu espero que aqueles que participem aqui se preparem pelo menos um pouco, porque o encontro fica muito bonito quando a gente, de fato, se encontra, porque é um encontro virtual, né? Eu não estou vendo ninguém. E o que eu sinto é a presença ou a ausência daqueles que estão aqui, né? E eu conto com a presença e com o estado de presença e com a presença divina que, em última instância, é quem de fato conduz esse encontro. Eu sou só o intérprete aqui, um tradutor de algumas coisas, né? Um meio de fazer algumas coisas chegarem. Tá bem? Então, namastê, mais uma vez, bem-vindos. A partir de agora, por favor, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, de preferência perguntas pessoais, mas fiquem abertos. Fica aberto, estou disponível a acolher qualquer tipo de pergunta. Tá bom? Namastê, Márcia. Antes de você ir para a Índia, você comentou que iria mergulhar em Kalki. Você pode falar mais sobre esse fenômeno? Pode falar mais sobre a orbe dourada? Posso falar algumas coisas. O fenômeno Kalki é um fenômeno muito antigo. Nós não sabíamos que ele se chamava assim. Raramente ouvimos falar dele dessa forma, mas hoje as coisas vão sendo abertas. Na verdade, não hoje. Naturalmente, com o tempo as coisas vão sendo abertas e hoje as coisas estão mais abertas do que estavam há algum tempo atrás. Então, isso significa que aquilo que precisa ser manifesto e revelado se manifesta e se revela. Não que seja algo novo, a manifestação e a revelação é que são novas, né? O fenômeno Kalki ele é muito antigo mesmo. Ele tem mais de 800 anos. Ele consiste na interferência direta de uma consciência superior, de uma inteligência superior, por diversos meios, mas em especial através da encarnação de sucessivas pessoas, né? Encarnação sempre de pessoas, que vem facilitar uma mudança, uma transformação no planeta Terra, na consciência humana. Isso se dá já há muito tempo, né? Essas encarnações são sucessivas e ela constitui o fenômeno Kalki. Elas estão dentro de uma atividade que é constante no planeta Terra, acompanhada de seres de luz, acompanhada de guias, acompanhada de mestres e também acompanhada de pessoas que reencarnam para contribuir e colaborar nesse tipo de trabalho, né? Então, o fenômeno Kalki, ele, para nós, nesse momento, ele está concentrado na encarnação, na manifestação e no trabalho dos avatares Ame-Bhagavan, né? Mas já foi diferente, já houveram outras manifestações e outras encarnações com outros nomes. Mas o fenômeno Kalki ele é esperado na Índia há muito tempo, né? E nosso querido Bhagavan ele foi
reconhecido como sendo o Kalki, aquele que vem acompanhado de um exército de 70 mil pessoas. Uma das representações de Kalki é um guerreiro de luz cavalgando um cavalo branco com uma espada na mão e seguido do seu exército, né? Essa representação, e o que vem fazer esse exército, né? É um exército porque eles vêm com uma intenção muito determinada de despertar as pessoas e de eliminar toda a ignorância, todo o sofrimento da consciência humana e da vida de todos os seres humanos. Então, este é o geral, de uma forma genérica falando, o fenômeno. E ele vem se expandindo e vem tomando conta. Então, de 2012 para cá e daqui por diante, vai continuar, as coisas vão expandindo, mais coisas vão se manifestando, né? Oneness Meditation, processo das câmaras sagradas, os novos cursos que são disponibilizados na Oneness University, Universidade da Índia. Todas essas coisas, na medida que vão transformando um número cada vez maior de pessoas, constituem o fenômeno Kalki. Agora, o detalhamento disso eu não tenho como fazê-lo, porque ele acontece de mil formas diferentes, né? A gente vai lendo um sinalzinho aqui, vai lendo um sinalzinho lá, vai vendo que certas coisas que eram necessárias alguns anos atrás acontecerem, hoje acontecem de uma forma diferente. Nós estamos também mais abertos, mais prontos, menos questionadores. Eu tenho visto muito isso, né? Nas minhas últimas 2 viagens para a Índia, o que eu pude observar, né, em grupos de 800, de 1000 pessoas, que os questionamentos, as perguntas não estão acontecendo como aconteciam antes, né? Esse final de semana eu ofereci um curso aqui de iniciação para novos doadores de Diksha, tinham 14 pessoas, e foi muito bonito de ver a qualidade das perguntas, foi muito bonito ver a qualidade dos questionamentos, o que se quer saber, o que está te motivando a caminhar, qual é teu anseio, por que você quer crescer espiritualmente, o que você quer fazer uma vez que você desperte, como é que você quer dar continuidade na sua caminhada pessoal, né? E é muito bonito de ver, porque é muito diferente, está muito diferente. Conduzir hoje um curso Despertar da Unidade está me ensinando tanto, porque cada vez que alguém me pergunta uma coisa, eu vou lá buscar a resposta, e a resposta que vem não vem necessariamente só de dentro de mim, né? E isso é muito legal, acontece aqui nos encontros também. E isso também sinaliza para mim já uma manifestação de Kalki, porque o que está sendo alterado de uma forma bastante explícita é uma consciência coletiva, né? Mais gente, muito mais gente, está chegando a estados mais elevados de consciência. Não é mais como eu costumava ver alguns anos atrás, uma coisa que pertencia a um pequeno grupo, onde 1 ou 2 pessoas se destacavam por estarem num nível mais elevado de consciência, por estarem, né, um aprofundamento mais forte, por estarem... Não, hoje a coisa está mais aberta, tem mais gente, tem muito mais gente que a gente não sabe nem quantificar direito. Para mim, sendo bastante pragmático, esse é o fenômeno de Kalki, né? E a forma como as manifestações deste fenômeno se apresentam ainda estão sendo descobertas, né? Mas uma delas que eu observo são as crianças, né? O surgimento de crianças já prontas para quase que nos ensinar, porque elas já vêm, no momento que aprendem a falar e fazer algumas coisas, elas estão nos apresentando uma nova forma de estarmos no mundo, de estarmos vivos, de estarmos nos relacionando uns com os outros e de estarmos nos relacionando também com todas as coisas. Tudo isso para mim é o que eu entendo como sendo o fenômeno de Kalki, né? Mais direta e objetivamente é a ação de um grupo de pessoas, não é tão grande assim, considerado o tamanho da humanidade, né?
mas é um grupo grande de pessoas que está se mobilizando para fazer com que as coisas mudem, e que as coisas mudem radicalmente, e que as coisas mudem rapidamente, né? É isso que eu tenho para comentar hoje, né? O fenômeno Kalki, ele não é uma coisa que se possa descrever simples, é isso, né? Ainda tem uma boa subjetividade também, porque vai depender muito de como a gente sente as coisas, né? Senão vai virar uma previsão né, astrológica, ou vai virar uma profecia, né? Está se manifestando o profeta, ou estão se manifestando tais e tais coisas previstas nos calendários, né, nas visões antigas. Tudo isso é verdade, né? Mas o que é legal para a gente ter um senso de realidade é observar no dia a dia o que se passa dentro de você, como é que você lida com o seu sofrimento, o que se passa com as pessoas que estão em volta de você, as próximas, né? Como é que elas estão se relacionando entre si e com você, como é que estão as crianças, como é que estão sendo tratados os assuntos universais, o que está acontecendo no planeta Terra, as guerras, os conflitos, as dificuldades com a água, as dificuldades com a poluição, as dificuldades com o petróleo, as dificuldades econômicas que são graves, né? O que está acontecendo com o petróleo. Tudo isso para mim faz parte de um movimento do fenômeno Kalki. Não é só ir lá para a Índia meditar, não. O fenômeno Kalki ele se espalha até, por exemplo, na escolha de um presidente, né, que pode, no caso de uma superpotência, determinar mudanças da forma como a gente vive no planeta, né, e coisas assim, né, o Papa, né, tem várias coisas que vão sinalizando. Eu incluo todos os eventos do planeta dentro do fenômeno Kalki, especialmente, né, os de cura, os de liberação, os de abertura e os de expansão de consciência. Tá bom, Márcio? O Ivanir, tive um relacionamento de 2 anos e meio e ele não foi fiel. Fazem 3 anos que terminou e não consigo mais me relacionar e me sinto muito insegura, pois sofri demais. Ivanir, essas coisas, quando a gente fala de fidelidade, infidelidade, né, elas não acontecem por acaso, né? Nós temos expectativas com relação à fidelidade absoluta, né? Nós esperamos isso de uma pessoa com quem a gente se envolva. É natural que assim seja, né? E temos, sem entrar no mérito da questão, temos um dos grandes medos e temores na vida é de que aquilo que a gente espera de uma pessoa não aconteça na forma como foi, vamos dizer assim, contratada, né? Todo casamento e todo tipo de relacionamento, ele inclui um contrato. Ele não é um contrato no papel, nem sempre um contrato em cartório, como é um casamento formal. Ainda assim, é um contrato, né? E o contrato diz o seguinte, né? Eu vou te amar e eu vou me dedicar tão e absolutamente apenas à sua pessoa. E obviamente que eu espero o mesmo de você, né? Mesmo que muitas vezes a gente não explicite esse contrato, quando a gente dá início a um relacionamento, a gente acredita que ele está implícito, né? Não está explícito, está implícito. Eu, quando começo a me relacionar com alguém e estou com aquela pessoa, estou dedicado àquela pessoa, demonstro isso, cuido dela, estou presente para ela, acompanho ela, né? Me interesso por ela, etc, etc, etc. E eu espero, obviamente, que algo volte para mim, né? Do mesmo jeito. Eu quero ser cuidado, eu quero ser, né, respeitado, etc, etc, etc. Quero a companhia, quero a pessoa me cuide quando eu preciso, que ela esteja presente para mim quando, né? Quando esse contrato não é respeitado, eu entro em sofrimento. E estes contratos, raramente eles são cumpríveis, porque nós somos, né, nós temos uma espécie de uma fantasia, considerando as exceções, mas nós temos uma espécie de fantasia, onde esperamos que sim, o outro, seja lá quem seja este outro, mas especialmente o parceiro amoroso, porque pode ser um sócio também,
com quem você decide tocar o negócio juntos, né? Não está fora do tema, é a mesma coisa, né? Alguém, uma das partes, não cumpre com aquilo que prometeu, e a coisa fica conflituosa e a coisa degringola ou gera separação, né? Então, num relacionamento, é normal que assim seja. Qualquer relação está, sim, sujeita ao não cumprimento deste contrato inicial em uma das partes, porque nós mudamos diariamente. Nós somos transformados pelos eventos que nos acontecem. E nós não temos muita clareza, nós somos, vamos dizer assim, profundamente ignorantes a respeito de nós mesmos. Muitas vezes a gente assume um compromisso com alguém, que seja de afeto, né? Vou te amar para sempre, né? E não sou capaz. Não sou capaz de amar ninguém para sempre, né? Às vezes não sou capaz de amar nem por um ano, às vezes não sou nem capaz de amar alguém por um mês. Quem sabe por alguns dias, e depois eu não sou mais. Então, eu não sei que isso acontece comigo, eu não tenho consciência das minhas limitações ou das minhas incapacidades. Mas quando eu estou encantado por alguém, eu posso fazer as assim chamadas juras de amor, né? Seremos, né? Adoramos a palavra da eternidade, né? O amor para sempre, a coisa que, né, foram felizes para sempre, né? Nós temos isso quase como uma possibilidade que queremos realizar, né? Sim, é possível viver com alguém feliz para sempre, né? Até que a morte nos separe. Isso é muito forte e nem sempre é possível. Então, o medo, né, o que eu estou mais interessado, Ivani, é na sua incapacidade de se mover para um novo relacionamento por causa do medo. Tá? Isso para mim é que é importante. O que já aconteceu com você, para mim é irrelevante. O que é importante, e eu acredito que possa ser para você também, é o que você está vivendo hoje e de uma forma traumática. Porque se você sofreu uma perda ou uma traição ou alguma coisa que doeu e ainda dói para você, você ainda não abriu mão dessa dor. Você está segurando ela. Porque não é o fato de você não se relacionar com uma nova pessoa que vai impedir de você sentir a dor. Só de você me apresentar isso que você está me dizendo aqui, num chat, né, via internet, você está me colocando toda a sua dor presente aqui. Né? A dor de alguém que não está se relacionando mais porque um dia aconteceu alguma coisa. Então a dor não foi embora porque você se separou e a dor não vai voltar. Possivelmente não, só porque você vai dar início a uma nova relação. Então minha sugestão é, crie coragem, entre numa nova relação, se você tiver oportunidade, se tiver alguém disponível para se relacionar com você, interessado em você, provavelmente vai surgir, porque quando você abre, as coisas acontecem, e corra o risco, né, de novamente interagir com alguém, porque não, que não seja fiel a você, mas seja você fiel, faça você a sua parte. Se você de fato, é a segunda parte da minha resposta, se você de fato puder ser fiel, mas não fiel no sentido formal, fiel internamente, puder respeitar a si mesma, dificilmente alguém vai te trair. Porque antes de alguém trair você ou ser infiel a você externamente, né, num relacionamento com alguém, essa questão, essa dificuldade de ser fiel já está também dentro de você. Né? Lembrando que um dos ensinamentos mais importantes da Oneness é esse. Né? O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Se você quer uma mudança no mundo externo, promova uma mudança, ou permita uma mudança, ou trabalhe no sentido de uma mudança interna. Aí o externo vai mudar. Enquanto você não for fiel a si mesma, né, ao seu coração, aos seus anseios, aos seus desejos, às suas verdades, o mundo externo também não vai ser fiel a você. Isso é só para te dar uma rápida explicação dos porquês. Mas você não tem culpa de não ser fiel a si mesma, porque você não aprendeu como se faz isso. Você aprendeu a mentir, você aprendeu a dizer uma coisa e está sentindo outra, porque isso é culturalmente, isso é socialmente aceitável e necessário,
né? Você não aprendeu a ser verdadeira o tempo todo consigo mesmo e com quem você se relaciona. Isso é infidelidade, né? Com o seu coração. Muitas vezes você está sentindo raiva e você esboça um sorriso, para não perder um cliente, para não perder um amigo, para não magoar alguém, para não perder, né, alguma coisa que é importante para você. Isso é ser infiel com você mesmo. Porque tudo aquilo que você não expressa e que corresponde a uma verdade interna, podemos chamar de infidelidade com seu coração, infidelidade com a sua alma, infidelidade com a sua consciência. Como então esperar que alguém com quem você vá se relacionar seja fiel a você? É muito difícil esperar isso de alguém, né? Porque você vai atrair para si mesma alguém que vai fazer você olhar para essas coisas, como é o que está acontecendo hoje. Senão você não postaria essa pergunta para ser, essa questão para ser abordada aqui, né? Então, aproveite a oportunidade, faça uma contemplação interna, faça uma revisão nas suas atitudes, observe quanto, né? Se quiser até anota no papel, porque é um trabalho interno, Ivani, não é uma coisa que você tem que contar para ninguém, né? Observe, faz uma lista, né, do seu dia a dia, das suas infidelidades, de tudo aquilo que você gostaria que você pudesse fazer de um jeito e você faz de outro, né? Às vezes um sentimento vem, não é o sentimento que você queria ter, mas o sentimento veio, né, e você esconde de si mesmo, esconde do outro. Isso também é ser infiel. Quando você reencontrar pelo menos uma possibilidade de ser mais fiel a si mesma, os infiéis, né, vão desaparecer da sua vida, né? Muito pelo contrário, você vai se sentir atraída e você vai atrair também pessoas mais verdadeiras, porque elas também serão pessoas mais fiéis aos sentimentos delas mesmas, que vão estar convivendo com você. Independente de ser uma relação íntima, né? Porque a gente obviamente vai buscar não só relações com os parceiros, mas relações com os amigos, relações com as pessoas com quem a gente trabalha, que sejam isentas desse tipo de coisa. Pode ser um parceiro, né, no trabalho, pode ser um amigo ou uma amiga que de repente mostra uma coisa para você, mas pelas costas mostra outra. O dia que você fica sabendo, dependente se é alguém com quem você se relaciona intimamente, isso vai continuar doendo para você. Então, ao invés de querer consertar as pessoas infiéis, você não está propondo isso, eu sei, mas de certa forma você está evitando a possibilidade de encontrar a infidelidade sendo expressa em outras pessoas, né? Cuide da sua, observe o quanto infiel você é, basta observar, você não precisa se esforçar para ser fiel, basta observar o quanto infiel você é e relaciona, vai trazendo isso para a consciência. Eu sei que não é fácil, né? Porque você não se acha muitas vezes capaz de ser infiel a si mesmo, mas provavelmente você é. Se não fosse, a vida não ia te trazer pessoas assim para viverem ou conviverem com você, tá bom? Você ia atrair outro tipo de situação, outro tipo de pessoa e não estaria tão vitimizada, sentindo uma dor tão profunda a ponto de se fechar tanto, né? Experimenta um pouquinho, depois você me fala, tá bom? Oi, Maristela, colocou de novo a pergunta, obrigado. Quando é que conseguimos saber se uma mudança de vida que escolhemos sem garantia nenhuma, apenas seguir a intuição, é uma boa decisão? Maristela, é como eu vivo, tá? É como eu vivo. Eu acho que é. Para mim é, né? Para mim é. Eu sinto que eu cresço mais, que eu me torno mais forte quando eu caminho no pântano, né? Porque eu vou ter que fazer uso de outras forças e também de um estado muito saudável de confiança, porque eu só vou ter medo do futuro se eu achar que a minha vida depende só daquilo que eu sou capaz de dar a mim mesmo, né? Se eu não contar com Deus, o que é muito comum acontecer. Na medida em que o meu relacionamento com o meu divino, né, vai se reforçando, vai ficando mais consistente, vai ficando mais forte, vai ficando mais presente, eu não tenho a menor dúvida
de que dificilmente alguma coisa que eu tenha escolhido fazer com o meu coração não vai ser muito bem cuidada, né? Então, a nível de decisão, como você está colocando, para mim é uma decisão correta, né? Muitas vezes essas decisões corretas não encontram o apoio, especialmente daqueles que dependem da gente ou que contam com alguma participação nossa, né, na contribuição financeira, né? Ficam com medo, né? Se você sustenta uma família e de repente larga tudo, né? Nesse curso, nesse final de semana, 2 participantes do curso eram pessoas, né, que ocupam altos cargos aí no mundo corporativo e que resolveram abrir mão de tudo, né, sair fora. Um deles foi morar na Tailândia, né, foi se tornar, está fazendo um curso para ser instrutor de yoga, e o outro está pensando também no que fazer e se dedicar ao crescimento pessoal dele. É um alto executivo aí de uma empresa importante, né? Então, é muito bonito ver, né? Algumas pessoas têm seu pé de meia, ou seja, não estão correndo muito risco, só não vão ter o mesmo rendimento que sempre tiveram, mas têm, digamos assim, estão calçadas, né, para sobreviver, mesmo fazendo algumas assim chamadas loucuras. Mas, de modo geral, e eu mesmo sou exemplo disso, porque eu nunca busquei segurança financeira, né? E busco, eu já falei isso aqui, acho que semana passada ou retrasada. Eu busco fazer as coisas que eu gosto, né? E eu sei que se eu fizer as coisas que eu gosto, eu vou ficar menos doente, eu vou precisar de menos ajuda, porque há um suporte do universo. Porque uma vez que eu esteja fazendo o que eu gosto, pelo menos no meu perfil, eu vou estar ajudando mais pessoas. E é isso que determina ou não o suporte do universo, o suporte de Deus, o alinhamento com uma consciência superior e um trabalho construtivo que inclui todos os tipos de cura. Então, eu escolhi me mover dessa forma. Não é que seja certo ou errado, é só uma escolha pessoal já de muito tempo, né? Por isso que uma vez que você me pergunta, eu digo, eu acho que é uma boa decisão. Tá bom, Maristela? A Sandra gostou de caminhar no pântano, né? Pois é. É isso mesmo. É divertido. É divertido. Eu ainda não vi ninguém afundar no pântano, não. Pode às vezes até chegar até aqui na altura do nariz, né? E alguma coisa vem e te puxa para fora. Quando uma situação chega a ponto de você estar se afundando até o nível de quase perder, né, a capacidade. Tem alguns filminhos que mostram essa cena, sempre é uma referência, né? Mas você nunca vai ver alguém de fato sucumbir de vez e desaparecer no pântano, né? É muito raro, pode até acontecer, por que não? Mas, de modo geral, nós somos todos muito bem protegidos, nós somos todos muito bem acompanhados, e quando uma situação como essa acontece, né, de estarmos afundando em terreno pantanoso, é porque nesse momento a gente vai buscar resgatar uma relação de confiança que talvez esteja perdida ou rompida, né? E depois a gente aprende a caminhar em confiança com a existência, em confiança com a presença. Não significa que você possa ficar encostado esperando as coisas acontecerem. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer. Tem uma fórmula que eu nunca dei aqui porque ela pertence ao grupo ao curso de Despertar da Unidade. Mas a fórmula diz o seguinte, ela se chama Fórmula do Crescimento. É uma forma para você crescer, porque se você não tiver crescimento na vida e não tiver crescimento consistente, você jamais vai ter a oportunidade de encontrar alegria na sua vida. A alegria, ela só é vivida, só está disponível se você crescer. Por isso que a Oneness, Ame Bhagavan, nos ensinam essa fórmula. E a fórmula diz o seguinte: intenção, mais esforço, mais graça divina é igual a crescimento. Se um desses 3 componentes não estiver presente na sua vida,
você não tem crescimento, logo você não tem alegria. Eu não vou aprofundar isso aqui porque isso é material de curso, tá? Então, para você saber mais do que eu estou falando, você deve buscar fazer o curso de iniciação para doador de Diksha. Mas a fórmula é essa: intenção, mais esforço, mais graça divina é que vão oferecer a possibilidade de você crescer. Se um desses três aspectos não estiver disponível, provavelmente você não cresce não. Ter só uma intenção e não ter um esforço não resulta. Fazer só esforços que não tem uma intenção, não tem uma meta direcionada, também não resultam. Então, se você tem uma intenção é um desejo, é um desejo que move você. Não é um desejo efêmero, é um desejo que move você para fazer alguma coisa. Então, você é tomado por uma intenção, ela te toma. Você quer realizar alguma coisa e todo o seu ser, todo o seu coração, inclusive toda a sua mente, estão voltados, estão envolvidos na realização dessa intenção. E aí você engata, como a gente costuma dizer, a marcha da ação. Se você está vivendo ou está com uma intenção forte diante de você de atingir um objetivo, você vai se esforçar para que aquilo se realize. Quando esses dois componentes estão presentes, você é agraciado, né? Você recebe a graça. E aí as coisas acontecem, aí as coisas se manifestam. E você cresce. Porque a única forma de crescer é essa, né? Quando esses três componentes estão juntos. Então, toda a nossa caminhada, quer seja no pântano, quer não seja, né? Não precisa a gente precisa caminhar no pântano, né? É só uma referência ao movimento que a gente faz na vida sem estarmos 100% seguros de que estamos fazendo a coisa certa, na hora certa e no lugar certo, né? A gente só está indo pelo coração com muito medo de que as coisas não resultem naquilo que esperamos, né? Por quê? Porque a gente só espera que as coisas deem certo, a gente não inclui a possibilidade de que algo dê errado entre aspas, como parte do aprendizado dessa caminhada, né? A gente acredita que as coisas só devem dar certo, só podem dar certo de acordo com os nossos planos e as nossas metas. Só que muitas vezes, quando alguma coisa dá errado, né, quando alguma coisa acontece e não está dentro da nossa agenda, do esperado, também é um aprendizado ali, né? Há muitos aprendizados ali, dependendo do que está acontecendo. Então, uma coisa dar certo, uma coisa não dar certo, é muito relativo. Aplicando isso a uma outra situação, né, por exemplo, a casamentos, né, eu sou terapeuta, eu trabalho com gente há muitos anos, e muitas vezes eu trabalhei com pessoas que estavam em sofrimento porque tinham terminado um relacionamento ou tinham terminado um casamento. E aí vinham para mim dizer assim, se tu, né, não deu certo, né, não deu certo meu casamento, por isso que eu sou tão infeliz. E eu sempre pergunto, por que não deu certo? Por que não continuou? Mas enquanto você estava casado, deu certo. O certo é o tempo que você vive com alguém, um relacionamento que é bonito, porque o relacionamento obviamente começa de um jeito legal, começa de um jeito bonito, né? Com encantamento, com atração, com tesão, com companheirismo, com uma série de coisas, e depois muda, porque as coisas mudam, o mundo muda e as pessoas mudam também. E às vezes não dá mais para continuar seguindo junto, casado com uma pessoa por mais tempo. Então, é muito mais saudável, né, que quando se chega a este ponto em que um não ajuda mais o outro a crescer, porque os interesses não são mais em comum, os interesses são divergentes, os prazeres são outros, que você agradeça a pessoa por ter estado com você na sua vida até esse momento. E depois podem continuar a se ver, pode continuar a se rever, pode continuar a ser amigo, se tiver filhos, melhor ainda, né? Eu conheço muita gente que vive muito bem assim, né? Até os novos esposos e esposas desses casais, né, já segundos casamentos,
muitas vezes se encontram e são amigos também, né? Conheço muitas situações assim. Então, o que é que tinha que dar certo e não deu? O viver para sempre com uma pessoa? Não, que muitas vezes você continua vivendo com uma pessoa e a coisa não está legal, né? Não está legal, né? Não tem crescimento, não tem alegria, não tem aprendizado, né? Só é uma pura relação de conveniência, às vezes para não, né, para não perder bens materiais, para não estressar filho, para, enfim, né, todas essas coisas. Eu não estou nem entrando no âmbito das relacionamentos, eu estou entrando no âmbito de que alguma coisa tem que dar certo, né? E o dar certo é muito relativo, né? O dar certo não significa que você tem que se manter casado com a pessoa até a pessoa morrer, mas já na metade do caminho, depois de 10 anos, você não aguenta mais olhar para a cara dela. Então você não vive mais 30 depois, né? Isso não é um casamento que deu certo, né? Ele deu certo por 10 anos, não deu certo pelos 40, mesmo que vocês não tenham se separado, né? Então, um casamento, por exemplo, para dar certo, ele dá certo enquanto a relação está funcionando, né? Enquanto os dois estão tendo alegria em compartilhar as coisas. E depois dá certo se separar e cada um ir buscar ser feliz em novos rumos, né? Então é muito difícil muitas vezes uma pessoa entender isso, né? É muito difícil, porque acho que, né, tem uma ideia concebida de que as coisas têm que ser dentro de um determinado formato. Isso eu chamo caminhar no pântano, porque você está numa relação, ou você está no contrato de trabalho, ou você está num projeto, tanto faz, né? E você inclui também a possibilidade da coisa não ter continuidade. Pode ser até um novo negócio que você está abrindo, pode ser que não dê certo, né? Você está investindo, está botando grana, está botando energia, e pode ser que a coisa não continue por muito tempo. Deu errado? Não, não deu errado, deu certo até aqui, porque esta experiência lhe trouxe aprendizagens, né? E a gente segue adiante. Eu estava lendo esses dias alguém comentando isso, acho que lá em Israel, se não me engano, foi o cara que criou o Waze, esse aplicativo para você se mover no trânsito interconectado a outros motoristas, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente usa muito, porque é complicado o trânsito, então é uma ferramenta maravilhosa para a gente se deslocar e encontrar o caminho mais rápido de chegar em algum lugar, né? E esse cara, ele criou o Waze lá em Israel, e ele estava mencionando isso, né, aos brasileiros e também como uma coisa que ele observa com outros países, né? Lá em Israel, uma coisa que não deu certo não transforma aquele que tentou numa pessoa que fracassou. Eles não têm esse julgamento, né? Então, o fato da pessoa ter tentado é que é valorizado. Não é o fato da pessoa ter tentado e não ter dado certo. O importante é você se movimentar para fazer uma coisa acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e isso é irrelevante. O que interessa é você fazer alguma coisa acontecer, você usar sua criatividade, usar sua energia, usar sua alegria, usar sua inteligência, estudar, aprender, mobilizar coisas, mobilizar gente, mas pode ser que não resulte. Não tem importância, né? Não tem importância. Eu achei muito interessante isso, porque o maior palavrão a maior ofensa que se faz nos Estados Unidos é você dizer a uma pessoa que ele é um failure, né? Que ele é um fracassado. Uma pessoa que é fracassada nos Estados Unidos, ele é menos do que zero, né? E é uma ofensa. Você pode xingar a mãe do cara, ele não liga tanto. Mas você dizer para ele que ele é um fracassado, que ele é um failure, que é um cara que não deu certo, é a coisa mais ofensiva. Porque você tem que dar certo, as suas coisas têm que dar certo, é uma obrigação, senão você fica com vergonha diante das pessoas, e esse tipo de coisa, né? E no Japão também tem isso, tem várias culturas onde errar não é permitido, só é permitido acertar, e se você errar, você entra num processo muitas vezes depressivo, por que não até de suicídio, né? Porque você não cumpriu o que você esperava da sua pessoa, né? Diante da sua família, diante dos seus pais e diante dos seus amigos. Tem gente que nunca mais olha na cara de ninguém porque foi demitido de uma empresa, né? No Japão tem isso, né? Então, quando eu digo assim que é uma boa andar no pântano, porque no pântano, ou vamos trocar a palavra, né, numa coisa que não
não se mostra 100% segura, você está correndo riscos, nossa, maravilha, né? Porque o fato de você se disponibilizar a caminhar numa condição que não é segura, significa que você tem muita fé, significa que você tem muita confiança em Deus, na presença, no divino, na consciência superior, como queira chamar, e na forma como isso se manifesta dentro do seu coração e da sua consciência pessoal, né? Então, eu acho sim que sempre é uma decisão certa fazê-lo, né? Porque os aprendizados são muito maiores e os presentes que a gente ganha também. Tá bom? Roberta Calex Coelho Costa. Gente, não precisa escrever o nome todo não, viu? Se tu como superar o medo do abandono. Medo do abandono é um medo importante. Mas ele está um pouco dentro do que a gente já comentou aqui. Quem é que se abandona? Quem abandona quem? Eu conversei, respondi, se você já estava presente aqui, a respeito da fidelidade e da infidelidade. Porque a nossa querida amiga está com medo de entrar numa nova relação porque ela foi traída numa delas, né? Na última relação, uma relação de 2 anos, e isso já fazem 5, ou seja, fazem 3 anos que ela não se relaciona com mais ninguém, o que não é legal, com medo de ser novamente traída por alguém. O medo do abandono não é diferente, porque, de certa forma, quando uma pessoa se dá conta de que foi traída, o sentimento mais profundo que se apresenta é o de abandono. Não é muito diferente por causa disso, né? Se você está convivendo com uma pessoa e ela está interessada em outra e já muitas vezes vivendo com outra, a dor que se sente numa hora dessas, que a gente acha que é dor da traição, não é dor da traição, é dor do abandono mesmo. Porque aquele com quem você está se relacionando e de quem você espera muitas coisas, está botando energia numa outra relação, ou em mais de uma. E o que se apresenta para você, a dor que você sente, é a dor do abandono, né? Não é uma dor fácil de sentir, mas todos nós a sentimos em algum momento. Exemplificando, você nasce, você é filha única e paparicada demais pelo seu pai, paparicada e cuidada demais pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô, pela sua outra avó, pelo seu outro avô, pelas tias e assim por diante. Todo mundo te paparica um monte, até o dia que a sua mãe engravida de novo. Aí vai chegar uma nova pessoinha na família, menino, menina, não importa, que vai ser o xodó da família a partir de então. Vai receber, obviamente, os cuidados absolutos da mãe, que vai amamentar, vai trocar fralda, vai cuidar, vai estar se ocupando daquele novo serzinho que chegou em casa. Lindinho, gracinha, lindinha, gracinha, o pai é a mesma coisa, a tia também, a avó também. E você, o que você vai sentir? Você vai se sentir abandonado, né? É o sentimento que vem, é inescapável. Então, a dor do abandono, ela pode acontecer em inúmeras situações. Ela pode até acontecer no útero, caso você tenha nascido ou tendo sido gestada, por exemplo, sem que essa gravidez tenha sido desejada, né? Então, o fato de você reexperienciar situações de abandono na sua vida tem uma série de origens. A dor veio antes. Não é que a pessoa te abandonou, então você acessou a dor. Não, a dor veio antes. É a mesma resposta que eu acabei de dar, né? Então você vai lidar com as situações porque você ainda não encontrou uma cura para a dor original, né? Para aquele que muitas vezes você acredita que te abandonou. Eu trabalhei uns anos há muitos anos atrás, com uma amiga, uma linda amiga japonesa,
E ela quando ela veio ao mundo, quando ela nasceu, a mãe dela, no dia do parto, né, no dia que ela nasceu, pegou uma gripe muito forte. Então a mãe dela já foi para a maternidade não bem. Né, e assim que saíram da eu acho que foi o parto normal, cesárea, não me lembro mais, assim que voltaram para casa, família japonesa, tal, muita gente para cuidar, etc., acharam por bem colocá-la, a nenê, num lugar separado, longe da mãe. E essa mãe ficou gripada, sei lá, uma semana, 10 dias, gripe não passa disso, né? Eu acho que era gripe, né? Mas era assim, pneumonia, sei lá, mas acho que era uma coisa leve, assim. De qualquer maneira, estes primeiros 15 dias, ela não teve contato com a mãe, não deixaram a nenezinha, né, chegar perto da mãe, ser tocada pela mãe, ser amamentada pela mãe, ganhar beijo da mãe, esse tipo de coisa. Isso marcou esta pessoa com um sentimento de abandono que ela só foi rever comigo já com mais de 40 anos de idade. Né? Mas foi desse momento, foi a forma como ela... E a mãe dela abandonou ela? Não. A mãe dela não abandonou ela. Mas o sentimento que permaneceu por 40 anos dentro do coração dela é de quando ela veio ao mundo ela foi abandonada. Porque não é racional, não é uma memória acessível, é só uma sensação de estar no mundo e não ter mãe, de que alguém foi embora, alguém que, dentro da barriga de quem você esteve por 9 meses, ouvindo a voz, sentindo um monte de coisa juntos, né? Porque mãe e nenê é um ser só, até cortarem o cordão umbilical, e ainda continua um bom tempo. Né? O nenê continua se sentindo como parte dessa mãe. E de repente a mãe não está mais lá. Não é que a mãe abandonou, ela estava no quarto ao lado, mas o sentimento de abandono se instalou nessa pessoa. E ela conviveu com essa dor de abandono em inúmeros relacionamentos, porque você acaba transferindo para outras relações, né, este mesmo sentimento. E para ser ainda mais exato, a gente acaba, por conta dessa dor, buscando abandonadores, porque a gente quer curar essa dor. Então, o nosso radar, né, ele vai procurar identificar onde tem um potencial abandonador. Porque se ele me abandonar, e se eu viver novamente, reexperienciar o sentimento dessa dor do abandono, eu vou poder buscar a cura, vou poder liberar uma dor que me acompanha muitas vezes até de outras vidas, porque ela é kármica também. Né? Então, gente, o que é importante é que você não assuma o papel de vítima. Né? Ai, porque o que fazer? Fui abandonada, fui traída, blá blá blá. Não, gente, não, né? Não. Isso é só uma forma de você reforçar o seu sofrimento buscando apoio a ele. Né? Então você se vitimiza. Ah, como é que eu vou fazer para não me sentir abandonado, para não me sentir traída, blá blá blá. Bobagem. Né? Bobagem, bobagem. Não entra nisso não, porque isso é um jogo do ego e da mente que não vão ajudar você nem a curar o sentimento, nem se abrir, nem viver melhor. Então dá uma examinada aí. Quem é que abandona quem? Que história é essa de abandono? Quem é que te abandonou de fato? Assim como eu sugeri para Ivanir, né? Quem é infiel a quem? Quem é que abandonou de fato quem? Né? Quem é que se abandona momento a momento, no dia a dia, deixando de cuidar de si mesma, deixando de fazer o que gosta, deixando de realizar os seus anseios, deixando de procurar, né, uma realização pessoal, deixando de procurar amor? Quem é que está abandonando quem? Quando um abandonador aparece na sua vida, pode ser que sim, pode ser que não, mas se ele veio e te abandonou, de fato, né, é uma importante lição para se aprender. Né, porque você vai possivelmente entrar em contato com uma dor que te acompanha há muitas vidas, ou pelo menos desde o início dessa mesma. Né. Então, se a situação se apresentou, se apresenta também a abertura e a possibilidade da cura dela. Para isso que uma situação acontece. Ela não acontece à toa. Né? A infidelidade, a doença, o abandono, dores fortes, né? Rejeição, elas acontecem, essas situações acontecem para que você tenha a chance e oportunidade de se liberar. Né? Então vem, né? Deus te dá a pessoa
que vai te abandonar. Deus te dá a pessoa que vai ser infiel a você. Deus te dá a pessoa que vai te rejeitar. E ao sentir a dor da traição, do abandono, da rejeição e outras mais perdas, né, você tem a oportunidade de transcender. Você tem a oportunidade de se liberar daquilo que está te doendo há muito tempo. Não é a pessoa que foi infiel, não é a pessoa que te abandonou, não é a pessoa que te rejeitou. Estou incluindo a rejeição nisso. Né? É assim que funciona. Né? Quando você saca, quando você entende isso, quando você reconhece isso, você agradece. Significa que alguém está cuidando de você para que você seja liberada de todos esses sentimentos que estão travando a sua vida. Tá bom? Oi, Maristela, minha pergunta foi vaga, mas você sentiu exatamente do que se tratava. Cuidar de si, fazer o que nos dá prazer, me parece a única forma de viver. Isso mesmo. Obrigado você pela pergunta, Maris. Então, tá bom, gente. Eu vou fechar o encontro aqui, porque eu tenho que preparar uma Oneness Meditation. Para quem não conhece, é uma diksha que eu dou através dos meus olhos e que vai acontecer dentro de 15 minutos. Tá bom? É parte do encontro. Procurem fazer um intervalinho de 15. Eu vou, nesses 15 minutos, me preparar aqui e a gente se reencontra daqui a pouquinho com mais gente que vem participar da ON também. Tá bom? Os eventos ONs, as ONs, acontecem presencialmente e acontecem dessa forma, pela internet. Aqui no Brasil, de brasileiros, eu e Narayane fazemos esses encontros. E as ONs também. E os encontros para transmissão da ON ao vivo, né, a gente vai oferecendo aqui em São Paulo ou a convite. Se vocês quiserem que eu vá fazer uma ON na cidade de vocês, me convidem, montem um grupo, paguem a minha passagem e eu faço a Oneness Meditation, faço um satsang ao vivo, presencial e volto para São Paulo. Tá bom? Eu tenho o maior prazer em fazê-lo e venho fazendo isso há muito tempo. Então é um jeito também da gente interagir pessoalmente, tá bom? Crio um meio para isso e eu com certeza vou me direcionar até o lugar, até a sua cidade. E se eu não puder ir, por N razões, ou se você não sentir que você tem condições de fazer algo na sua própria cidade, vá até um lugar quando esteja acontecendo. Né? Esse último final de semana, Narayane fez esse trabalho no Rio de Janeiro, o Bhaskar está vindo aqui para São Paulo, eu estou indo daqui a uns dias, daqui a 2 semanas, para a cidade de Sorocaba, e a gente vai viajando, né? vai oferecendo a Oneness Meditation na medida que somos convidados. Tá bom? A Alessandra também está indo para Uberlândia, para um novo espaço que o nosso amigo Sebastião abriu lá, um Oneness Center. Então procurem ficar atentos e não percam a oportunidade de participar de uma Oneness Meditation. Tá bom? Namastê, queridos. Obrigado pela presença. Até daqui a pouquinho.